Bora falar de felicidade para fechar a noite. Manda ver, manda ver. Não, fechar a noite não. Depois de você eu vou falar umas groselhas. Claro, claro. Eu digo fechar a noite antes do dono da coisa toda. Bora então, gente. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vamos começar então. Gente, muito boa noite. Já está compartilhado, só seguir. Está compartilhado? Feito, valeu. Jordão, obrigada. Obrigada, um grande prazer estar com vocês aqui nessa noite. A gente vai falar desse grande tema que é felicidade. Né? A gente vai falar sobre felicidade consciente, a coragem de olhar para dentro. Então, gente, a gente vai começar direto ao ponto. O que é felicidade para ti? É muito importante que nesse momento, nesse bate-papo que a gente vai fazer agora, cada um seja capaz de olhar isso muito individualmente. O que é felicidade para mim? Enquanto vocês pensam nessa resposta, eu vou contar um pouquinho da minha história. Esse é meu esposo, Eduardo, né? E aqui a gente estava em Las Vegas. E durante esses minutos que a gente vai conversar, eu vou falar sobre 7 mitos. E aí vou começar apresentando a minha família, quebrando um dos mitos, que é, bom, quando a gente fala de Vegas, sempre tem aquela frase máxima de que o que você faz em Vegas, fica em Vegas. Então, começamos quebrando o primeiro mito, apresentando o nosso filho para vocês. Esse é Gabriel, nascido 40 semanas após Vegas. Então, fica aqui com vocês a apresentação da minha família e um dos grandes questões, um dos grandes motivos desse tema que a gente vai falar hoje, que é felicidade. Gente, então por que eu falei desse ponto aí de Las Vegas? Antes dessa viagem aí, a gente morou um tempo fora, nós moramos no Canadá, e nessa temporada eu usei muito como um período sabático, assim, muito um olhar para dentro. E aí fomos para o Canadá, ficamos lá, usei muito de introspecção, buscando muito esse eu. E depois que nós voltamos, que eu descobri que estava grávida, a Gabriel nasceu, né? E quando nasce um filho, realmente nascem muitas coisas dentro da gente. A gente se descobre um ser humano que pode muito mais, que quer ser muito melhor a cada dia. E aí eu fui entender que eu tinha ido buscar fora o que, na verdade, estava dentro. E esse é o ponto. Aqui eu vou falar de espiritualidade, o que pode ou não estar ligado à religiosidade, depende de cada um que está assistindo aqui. Mas o grande ponto é, o que eu encontrei muito fortemente no Canadá foi Deus. E aí, dentro da palavra Deus, existe a palavra eu. Né? Eu tive a grande sorte, eu tenho um grande mentor espiritual, que é o Padre Eduardo Santos, né, a quem eu tenho muito carinho, e ele me ajudou muito nessa jornada lá, inclusive. Nós moramos, né, lá na casa paroquial, inclusive, no Canadá, e esse é o ponto, eu busquei muito, foi uma trajetória de muita introspecção. E essa foi a grande sacada, que eu só fui entender depois que o Gabriel nasceu, né, 9 meses depois, quando eu entendi que o que eu procurava fora, na verdade, estava dentro de mim. E aí, gente, aqui, né, tem aquela frase máxima que diz: os 2 dias mais importantes da tua vida é quando tu descobre quando tu nasceu e o dia que tu descobre o porquê que tu nasceu. E aí o grande ponto aqui é entender que, na verdade, o que nos move está dentro de cada um de nós. Basta que a gente tenha coragem de olhar para dentro e se encontrar. E é claro que ao longo da vida isso pode ir mudando, isso vai ir se adaptando, mas tem algo muito forte que te acende. Né? E esse momento, quando eu voltei, quando o Gabriel nasceu, eu comecei a buscar muito fortemente isso dentro de mim, de buscar o meu eu interior, o meu autoconhecimento. E aí, ano passado, fazendo, né, 33 anos, a idade de Cristo, eu fiz uma oração muito forte, assim, uma espiritualidade muito forte de entender. Eu quero entender qual é a minha missão, porque eu sei que eu posso ser muito melhor se eu tiver a convicção dela e entender o porquê que eu tô aqui. E aí eu fiz um curso de autoconhecimento, e foi aonde a gente reviveu um momento de renascimento, assim, a gente viveu novamente o momento do nascimento, e aí Deus, assim, sinto muito claramente isso, que Deus falou no meu ouvido na hora que eu nasci para fazer as pessoas mais felizes. E desde então eu me dedico muito a isso, como sempre tive isso permeando a minha vida, a felicidade como um ponto gravitacional. E aí eu tenho uma corretora de seguros, chama Severo Romero Corretora de Seguros, nós somos especialistas em plano de saúde e seguro de vida e plano odontológico. A gente atende hoje 17 estados do Brasil, são mais de 10 mil vidas assistidas. Então, como vocês podem imaginar, a pandemia afetou diretamente o nosso negócio, porque a gente teve que agir muito rápido. As pessoas, né, com medo do Covid, querendo saber como é que elas iam usar o seu plano, como é que ia ficar tudo isso. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos sobre como ficaria o plano de saúde. E aí, algumas pessoas começaram a me pedir: Bru, bacana, legal, obrigada, mas o que eu queria mesmo é que tu falasse de outra coisa, porque eu já falava sobre felicidade no meu Instagram.
era que tu falasse como é que faz para viver dentro de casa, para a gente viver essa nova realidade. E aí, era 27 de março, eu disse pro meu marido, 7 horas da manhã, amanhã eu vou fazer uma live para ajudar as pessoas a passarem por esse momento. E aí foram 101 dias, às 7 horas da manhã, a maioria deles, né? Eu só fazia aos domingos, às 15 horas, mas 7 horas todos os dias eu estava lá e eu fiz 101 dias consecutivos de lives diárias sobre felicidade consciente. O que certamente eu aprendi muito mais do que eu ensinei e que acabou me gerando muitas coisas na minha jornada, né? Eu acabei conhecendo o Gustavo Arens, que é idealizador do Congresso Internacional de Felicidade aqui no Brasil, hoje com quem eu dou mentorias e cursos a respeito de felicidade. Acabei recebendo um convite para ser vice-presidente da ADVB aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que esse tema de colaboração, de felicidade, está cada vez mais ganhando espaço e nos mostrando que é isso que a gente precisa. E aí, o mito 2 que eu vou falar aqui é que a gente tem uma coisa na nossa sociedade de que o sucesso é que te leva à felicidade. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Ah, o que significa esse lá? Cada um tem o seu lá. Quando eu casar, quando eu tiver um filho, quando eu me formar, quando eu conquistar uma boa posição social, quando o meu trabalho, enfim. E aí a gente vai colocando a nossa felicidade sempre lá na frente. E aí a gente fica com essa sensação de que parece que está sempre incompleto. E a ciência da felicidade, hoje eu faço uma formação em felicidade nos Estados Unidos, com um dos maiores especialistas de felicidade no mundo, que é o professor Tal Ben-Shahar, e ele nos mostra, a ciência da felicidade nos mostra que, na verdade, a felicidade é que leva ao sucesso. Então, o mito 3 é exatamente esse. A felicidade é que leva ao sucesso e, na verdade, não existe lá. O lá é aqui. O lá é quando eu entendo que eu vou sim ter objetivos e eu conquisto e eu preciso fazer jus a essa conquista. Eu preciso celebrar esse aqui enquanto eu busco o meu próximo lá. Então, gente, o recado aqui é aproveitem a jornada. E aqui eu quero que vocês façam um exercício de se coloquem lá na juventude, lá na infância, quais eram os sonhos de vocês. Tentem lembrar o que vocês imaginavam ter e viver na idade que vocês têm hoje. Ah, eu queria ter uma família, eu queria ter a minha casa, eu queria ter os meus filhos, um bom trabalho, eu queria contribuir com a sociedade. Será que hoje tu já não vive a vida que tu sonhava lá atrás? E isso não significa que tu não pode muito mais, mas aqui eu falo desse sentimento de gratidão profunda, de plenitude, de felicidade consciente. Te apodera. Toma posse da felicidade que já está na tua vida. E esse é o ponto. Esse momento eu quero te dar os parabéns por todas as tuas conquistas que tu já fez. E que essa ânsia do lá que a gente tem na nossa sociedade, que a gente consiga trazer essa paz e essa plenitude a partir da visão das nossas conquistas já feitas. E aqui eu quero trazer para vocês uma roda da vida, né? Para que a gente entenda que a felicidade ela é multifatorial. E a grande questão da felicidade está no equilíbrio. Essa roda, eu tenho muito orgulho e muito honra à minha família. Os meus pais sempre nos mostraram essa roda. Nós somos 4 irmãos, 4 filhos. Os 4 são sócios, inclusive, da Severo Romero Corretora hoje. E o pai, ele nos ensinava muito isso. Ele é preletor da Seishonoye, que é uma filosofia de vida japonesa. E os orientais têm muito isso do equilíbrio. E a grande questão é a gente entender que, na verdade, às vezes a gente sente uma sensação de incompletude, mas a gente nem sabe o que é. Então, entender que o equilíbrio é a grande questão da plenitude. Então, o que eu trago para vocês aqui, para que vocês possam fazer essa reflexão, depois de tudo isso, esse conteúdo tão rico que a gente viu ao longo desses últimos 2 dias, e ainda tem o dia de amanhã, para que a gente possa olhar com coragem para dentro da nossa própria vida e avaliar. Primeiro, a saúde. Como anda a minha saúde pessoal? A minha disposição, o meu lazer, a minha saúde, o meu corpo, eu ando me cuidando, eu ando fazendo exercício físico, a minha saúde emocional, o meu desenvolvimento pessoal. A minha segunda saúde, como anda a minha saúde espiritual? E aqui está acima de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, de conexão com algo maior do que tu mesmo. O teu propósito, a tua missão de vida, o quanto tu contribui, a tua espiritualidade. A terceira saúde, a tua saúde relacional, que a ciência da felicidade nos mostra que é uma das saúdes mais importantes, que é a conexão, que é o que te faz humano. A tua relação com a tua família, com os teus amigos, com os teus filhos, com o teu esposo, companheiro, companheira. A quarta saúde é a saúde profissional. A tua carreira e realização. Tu levanta todos os dias para fazer alguma coisa que realmente faz diferença na sociedade. Qual é a tua contribuição social no que tu faz profissionalmente? E o quinto pilar, a quinta saúde, que é a tua saúde financeira. A tua prosperidade, abundância, dinheiro, o teu financeiro como está.
E essa roda da vida, esse raio-x da felicidade que a gente faz nas mentorias com os alunos, ajudam muito a trazer luz para essa inquietude que às vezes as pessoas não sabem nem o que é. Então, a minha grande questão aqui é trazer para vocês se apoderem da felicidade. Entendam que vocês vão estar buscando lá, mas a felicidade já está aqui. Vivam a felicidade no ordinário. E os eventos extraordinários são só para extrapolar mais ainda o teu grau de felicidade. Isso não significa ausência de tristeza, mas significa encarar a vida com gratidão, entendendo e dando valor a tudo que tu já conquistou. E aqui a ciência nos mostra vantagens da felicidade. Pessoas mais felizes, comprovadamente, vendem mais, são mais inteligentes, mais criativas, têm mais energia, mais produtividade. São 31% mais produtivas. Médicos positivos, eles dão diagnósticos 19% mais precisos. Tem um case específico da MetLife, que é uma seguradora mundial com a qual a gente trabalha, inclusive na corretora. Eles fizeram uma seleção de novos vendedores. Metade do grupo, o grupo de controle, eles contrataram como sempre contratavam, pelas habilidades e pelos skills. E a outra metade eles contrataram por serem positivos, diria Geraldo Rufino, já que eles acertaram. E em 2 anos, os vendedores positivos venderam 56% mais que os vendedores contratados pelas habilidades técnicas. Então, a felicidade, sim, é o que leva ao sucesso. E aí, eu com isso? O que isso impacta na vida de vocês que estão aqui assistindo? Agora vem a parte da coragem. A coragem de olhar para dentro. Gente, todo mundo está aqui no Epicentro, vendo tudo isso, ouvindo essas histórias maravilhosas, só que vai depender de cada um de vocês colocar isso em prática. E aí tem que ter coragem de olhar para dentro e dizer, qual a minha posição hoje? Eu quero mudar ou eu quero ser mudado? Não tem milagre. Cada um tem que fazer a sua parte na sua história. Então, bora ser protagonista. Não existe momento ideal, esse é o mito 4. Ah, eu vou esperar o dia ideal, o momento ideal, mais oportuno. O melhor dia é hoje, que é a única coisa certa que a gente tem. O passado já foi, o futuro não se sabe. Então, o melhor dia é hoje, o melhor momento é agora, e a melhor pessoa sou eu, é você, é cada um de nós. E a pergunta que eu trago aqui é, para onde eu estou indo? A vida que eu estou levando hoje, para onde que ela está me levando? E para onde que eu quero ir? Essas duas respostas convergem? Ou essas duas respostas divergem? E aí pode estar um motivo dessa tua inquietude ou então da tua felicidade. Porque essa é a grande questão. O que te move? O que te move hoje? E aí eu resgato aqui a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Tentem olhar isso à luz do o que é felicidade para mim? O que me faz feliz? E aqui eu faço uma relação com a palestra ontem do Eric, inclusive, que estava maravilhosa, que ele contou da viagem dele, que ele preparou 120 quilos de comida para passar lá naqueles dias no Rio, maravilhoso, a coragem que ele teve. E eu queria quebrar aqui o mito 5. Vou fazer um comparativo da vida com uma mala de bagagem. Todos nós estamos numa jornada da vida e cada um tem a sua mala de viagem. E dentro da sua mala, as suas próprias ferramentas, que construiu com a sua história. E aqui eu faço um chamado e um convite para que vocês vejam um vídeo do Steve Jobs que chama Connecting the Dots, que ele fala sobre nada na vida por acaso. Tudo tu vai usar um dia. Tu vai conseguir um dia ligar esses pontos. E é ligando esses pontos que tu constrói as ferramentas da tua vida. Para que tu consiga usar essas ferramentas e seguir a tua jornada. E qual é uma grande questão que às vezes a gente tem? Às vezes a gente olha o outro usando as ferramentas dele, com a história dele, e a gente fica frustrado porque a gente não consegue usar aquela ferramenta. É claro que não, porque aquela ferramenta é dele. O que eu posso fazer é me inspirar e construir a minha própria. E às vezes a gente olha o outro e diz, mas por que ele não fez isso? A mala dele é diferente da tua. Tu pensou isso porque tu tem essas ferramentas. E aí fica essa reflexão. Nós somos grandes... a vida é uma grande jornada. E cada um trilha a sua estrada, a sua jornada, com a sua bagagem absolutamente individual. E aí a gente tem que ter consciência que cada um constrói as suas próprias ferramentas. Não dá para comprar pronto, não dá para pegar emprestado, não dá para não fazer. Você é artesão da sua própria vida. E hoje, nesses 3 dias, na verdade, vocês estão aqui fazendo, talhando e construindo várias ferramentas. Dentre elas, coragem, criatividade e generosidade. E aqui eu somo alguns pontos que é autorresponsabilidade. Porque cabe a cada um de vocês fazer a ferramenta. E autogentileza, para entender que vocês nunca fizeram. Então, tá tudo bem, pode levar mais tempo ou menos tempo. A dica 1 é aprenda com quem já tem essa ferramenta.
olha a ferramenta de quem tem e constrói a tua própria, porque não dá para pegar emprestado, não dá para comprar pronto. E a dica 2 é, não se compare. Às vezes a gente olha o nosso bastidor e compara com o palco do outro, que acontece muito nas redes sociais. Tu acha que a vida dos outros é perfeita e só tu que tem problemas. Todo mundo tem. Então, a única pessoa com quem tu pode comparar é a pessoa que tem exatamente a tua mala de bagagem, que é você mesmo. E a partir daí, entender que hoje eu sou melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, e vão existir altos e baixos, e com autogentileza eu vou entender que tá tudo bem. Bruna, como é que eu faço, afinal, essas ferramentas? E por que elas são tão individuais? Elas são os hábitos. E aí entra a pergunta, o que é felicidade para você? Para e pensa, o que eu gostaria de fazer todos os dias? Que se eu parar e pensar e dizer, cara, se eu fizer isso, é meditar? É escrever um diário da gratidão todos os dias? É fazer um exercício físico? É ler um livro? É admirar a natureza, olhar o céu? É tocar um instrumento? Eu pratico, por exemplo, o Milagre da Manhã, que é um livro que eu super indico. Vai servir para ti? Não sei. Tu tem que descobrir as tuas próprias ferramentas. E tu ser artesão da tua própria vida e trilhar a tua jornada. Aqui fica uma frase, inclusive, desse livro do Milagre da Manhã, que o Hal fala o seguinte: lembre-se sempre de que a pessoa que você está se tornando é muito mais importante do que o que você está fazendo. Mas é o que você está fazendo que determina a pessoa em quem você está se tornando. Então, o grande ponto é, eu estou na minha agenda? Eu tenho tempo para tudo e para todos, para minha empresa, para os compromissos, para os funcionários, para os clientes, e eu? Quando foi a última vez que tu fez um check-up? Quando foi a última vez que tu leu um livro que tu queria, que tu meditou, que tu fez algo que faz sentido para ti? E aí vem o mito 6, que é, eu não tenho tempo. Ninguém achava que podia ficar tanto tempo dentro de casa com os filhos e com a família antes da pandemia. Eu trabalho com seguro de vida. Eu já vi muito pai de família se ir e a família não ter realmente mais o tempo. Então, o mito 7 que eu quero quebrar, e é o nosso último mito, ninguém é insubstituível. Será? Não acredita nessa frase. Pensa agora, e eu te faço um convite, quando acabar essa palestra, que tu vá olhar os teus filhos, a tua esposa, o teu pai e a tua mãe, e lembre que para eles tu é absolutamente insubstituível. Porque tu, na tua jornada, tu é insubstituível. Então, eu te convido a ser eu, protagonista da minha própria história. E aqui fica a nossa última reflexão para essa noite que a gente teve tanto conhecimento. Afinal, qual é a história que eu vou contar da minha própria história? Então, eu faço um convite. A gente fez aqui uma questão bem temporal de vocês foram à infância imaginar e agora se lancem ao futuro. Lá, nessa poltrona de vó e de vô, e pensem, que história tu quer contar da tua própria história? E aí aqui fica o convite de que a gente aprenda a compartilhar as nossas ferramentas. Que cada um abra a sua bagagem e ajude o outro a construir a sua própria ferramenta. Porque juntos somos muito mais fortes, é fato. Mas é a força de cada indivíduo que potencializa o coletivo. Tenho certeza disso. Então, fica aqui um convite à felicidade. A felicidade consciente para que todos nós, como sociedade e como indivíduo, possamos colher juntos todos esses benefícios. Porque sim, tu nasceu para ser feliz. Tenho certeza disso. Aqui está a minha rede, o Instagram, me sigam lá, @BrunaSevero-Romero. Vai ser um prazer imenso ajudar vocês nessa jornada. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando e trocando essa grande experiência com vocês. Espero que todos fiquem cada dia mais felizes nesse grande encontro e nessa grande jornada que é a vida. Fico à disposição de todos. Obrigada, queridos.